Olá, seja bem-vindo novamente. Nós vimos aí em sala de aula a questão de um vídeo que tem no YouTube, é um vídeo bastante interessante, como nós vimos, que trata da primeira formação, supostamente, do que seria o primeiro indício de uma formação de uma comunidade, né? Nós estamos aqui caminhando para saber uma diferença do que seja a sociedade. Como eu lhe falei na nossa apresentação, nós tratamos 4 elementos: o indivíduo, o eu, a comunidade em segundo, a terceira, a sociedade, e o 4º estado. Então são 4 elementos que vai nos acrescer desse sistema normativo. Então nesse vídeo, vocês viram que nós éramos nômades. É um vídeo que começa no sistema meio darwiniano. Nós já existimos. Nós somos o homem, passamos a ser o Homo erectus, saindo do Homo sapiens, passamos a ser o Homo erectus e começamos a criar um sistema normativo. Nós viajávamos, vagávamos muito, nós éramos bastante nômades, mas como vocês viram o destaque no vídeo, quando começa a fazer os nascimentos, eles começam a estabilizar as comunidades, formando as comunidades. As pessoas começam, que andavam em grupos, eram grupos, não era comunidade, começam a se estabilizar, principalmente por causa das mulheres. Então começa a se estabilizar e começam a formar um sistema comunitário. Ora, nesse sistema comunitário começa um processo natural. Como vocês viram, qual é o processo natural? Os homens vão caçar e as mulheres ficam cuidando da criança. Veja, não foi nada imposto por nenhum sistema legal ainda, mas foi um processo natural. E como é que isso se originou? Por que os homens naturalmente foram caçar e as mulheres ficaram cuidando dos meninos? Por que não inverteram já nesse começo desse princípio? São questões bastante interessantes para nós começarmos a pensar como se dá isso. Porque durante o século passado, até por volta de 1940, 1950, veja, ao longo, esse vídeo passa por volta de 7.000 anos atrás, no período paleolítico, que nós tivemos o período paleolítico, neolítico, pré-neolítico e neolítico, conforme nós já vimos em sala de aula. Nesses períodos você acha interessante, mas, por exemplo, por volta de 1940, 1950, já no século passado, ou seja, há quase 5.000 anos, 6, 7.000 anos, que o homem ainda continua saindo para trabalhar, como se fosse a caça, né? Porque naquela época o trabalho era caçar para trazer comida para casa. E o trabalho se transforma em algo laboral. Eu vou trabalhar, vou prestar um serviço, olha que coisa. E na prestação de serviço surge o quê? O direito do trabalho. Mas ele, no fundo, ele vai ganhar dinheiro para trazer comida para casa. Era o mesmo. Nós começamos a pensar, você vê a mesma coisa. Mas por volta de 1950, nós tínhamos a mesma coisa. A mulher ficava cuidando, era uma coisa clássica. A mulher ficava cuidando dos filhos e nós íamos trabalhar. Mas veja, muita coisa mudou. Houve a Revolução Feminista que veio derrubar essa regra natural e as regras positivas, porque até então não tinha nenhuma regra, até 1960, 1970, nenhuma regra nunca teve de que o homem é que ia trabalhar e a mulher ficava cuidando dos meninos. Veja, interessante desse vídeo é que essas regras, essa regra do homem sair e a mulher ficar com os meninos, vem de 5, 6, 7 mil anos e foi durar até agora. Hoje não, a mulher já não fica em casa. Mas também não tem uma lei que a mulher que diga que ia trabalhar. Onde é que está essa lei? Onde é que está esse sistema? Essa lei é escrita ou é um processo natural que vai normatizando a sociedade? Por isso que é importante, talvez, muita coisa que nós vimos no vídeo ainda não tenha sido quebrado, ainda não tenha sido modificado. Ou seja, agora que nós vamos vendo um processo. Ou seja, desde o período paleolítico, só agora que nós estamos vendo um processo natural de mudança, onde, volto a dizer, não se teve nenhuma lei escrita. Esse é só um momento para nós discutirmos no vídeo, ou seja, o homem sai para trabalhar e a mulher fica cuidando dos meninos. Mas isso veio de 7.000 anos e isso está mudando. E está mudando por quê? Existe uma lei escrita ou é um processo natural que regula essa sociedade que regulou a comunidade? Qual a diferença? Qual a diferença desse comunidade, sociedade, essa evolução para nós chegarmos no Estado?